Graças e paz, meus queridos, minhas queridas alunas, boa tarde. Tudo bem? Eu quero gravar aqui a nossa lição 5, né? Que faz parte aí da revelação de Deus para o nosso núcleo, né, do IBAD do Itaim Paulista. E eu creio que as nossas aulas têm sido produtivas. Creio que você tenha aprendido muito aí com o Senhor, né? Somente através dessas revelações, né, daquilo que a Escritura diz. Nós aprendemos aí sobre as visões, as abordagens, né, que falam sobre a revelação divina. Eu tô usando o celular da pastora aqui para ver se o microfone que eu comprei um microfone aqui para melhorar o som. Então eu estou entrando aqui na página do nosso seminário para ver se o som tá bom. Ok, deixa eu confirmar aqui. Pronto. Para ver se o som tá bom. Ok, deixa eu confirmar aqui. Legal, legal. Tá saindo bem aí. Muito bom, muito bom. Então nós já estudamos, né, presencial, na nossa aula presencial, e também alguns vídeos que eu mando aqui no virtual para vocês, que existem essas abordagens em cerca do conhecimento, né, da origem, da onde eu foco. O homem pode conhecer Deus ou não. Nós temos então a teologia negativa, que diz que o homem é incapaz de conhecer a Deus, a teologia natural, que diz que o homem pode conhecer a Deus através da natureza, e a teologia positiva, que diz que o homem ele tem essa condição de conhecer a Deus, ele já nasce predisposto a isso, né? Deus já coloca isso nele. Aí vocês lembram da graça responsável que eu falei, da teologia de John Wesley? Caminha um pouco nessa abordagem, nessa visão. Agora nós vamos falar, nós tratamos também sobre as abordagens sobre a divindade, né? Nós vimos o enoteísmo, a monolatria, né? Nós vimos a visão do deísmo, do politeísmo, do monoteísmo, tudo bem? Então agora nós vamos separar o Deus de Israel, que o tema hoje é Deus de Israel, transcendente e imanente. Nós vamos separá-lo desses outros deuses, para que a gente possa conhecer a diferença do Deus de Israel para os outros deuses, tá? O Deus verdadeiro. Então, diferentemente do politeísmo, quando a gente contrasta, a gente faz uma comparação entre o monoteísmo. O que é monoteísmo? É mono, um. Teísmo, teo, Deus, um sistema ou a religião que crê em um Deus só. Nós vimos que existem o monoteísmo que tolerava alguns deuses, né? Tinha um politeísmo que ele era a transição entre o politeísmo. O que é politeísmo? É a religião que tolera vários deuses. Houve uma transição entre monoteísmo, do politeísmo para o monoteísmo. Então houve um tempo que havia uma tolerância de vários deuses, mas só um Deus era escolhido, um Deus só para prevalecer sobre os outros. Antes dessa característica, todos os deuses eram aceitos nas religiões antigas. Já o Deus, quando nós fazemos um contraste, quando a gente observa, nós vamos ver uma diferença muito grande entre o monoteísmo e o politeísmo. E até o dualismo, né? O politeísmo também acaba desaguando aí num dualismo, né? Que existem duas forças necessariamente, o bem e o mal tem que existir no universo, né? Eles são deuses, o bem e o mal tem que existir. E essa diferença não é o que vocês têm que aprender aqui hoje, que essa diferença não está no número dos deuses. Se alguém perguntar para vocês qual é a diferença de uma religião monoteísta de uma politeísta, da religião cristã que é monoteísta, que crê em um Deus só, o monoteísmo judaico, que crê em um Deus só, e o politeísmo grego, o politeísmo hindu. A diferença não é só no número de deuses, tá?
A diferença nessa quinta aula é a qualidade. Ela é qualitativa, ou seja, a qualidade do Deus judaico-cristão, do Deus de Israel e dos cristãos, ela é superior à qualidade dos outros deuses. Porque o Deus de Israel é um Deus diferente dos outros deuses, tá? Por quê? A ponto de não poderem realmente ser considerados como membros da mesma categoria de seres. Deus, ele não é mais um Deus, como muitos querem dizer. Deus, ele está além desses outros deuses. Quando nós realizamos essa comparação, eu separei uns 3 livros aqui para a gente também acrescentar aqui. Nós vamos ver que Deus, ele está totalmente superior. Lembra que eu falei que John Wesley considerava o judaísmo acima de outras religiões? O judaísmo é monoteísta, o mesmo Deus nosso. Acima do judaísmo está o cristianismo, ok? Porque ele tem uma revelação melhor de Deus. Então Deus está totalmente diferente e não pode nem ser colocado na categoria desses outros deuses. O que nós temos que observar em primeiro lugar é que o Deus de Israel não teve início ou origem. Ele não teve pai nem mãe. Quando nós olhamos os outros deuses, nós observamos que esses outros deuses, eles têm pai, eles têm mãe, né? Eles tiveram uma origem, eles praticamente nasceram. O Deus de Israel, ele não tem isso. Se você olhar lá no livro, na página 56, você vai ver que Deus, ele fala que o próprio Deus se apresenta como eu sou. Ele é autoexistente, ele não necessita de uma mãe, de um pai, para que ele venha a existir. Ele sempre existiu. Ele é o eu sou. Ele sempre existiu. E a diferença, nós podemos observar, se você for na página 56, você vai ver que ele não surgiu da natureza, como os outros deuses que foram criados. Eles são forças da natureza. O politeísmo babilônico, por exemplo, tinha que ter um deus para um certo rio, um deus para outro rio. Os deuses gregos tinham seus deuses para cada... Os deuses cananeus, canatitas, né? Baal, o deus da chuva, da fertilidade. El, o deus da montanha. Estar, a deus da terra. Cada deus para uma coisa. Não, o Deus de Israel, ele não é um Deus que surgiu da natureza, que se iguala, que é visto, que é uma força da natureza. O nosso Deus, ele é visto, ele é observado, nós podemos percebê-lo, a evidência da sua existência na natureza, mas ele não é a natureza, tá? Ele não surgiu também de uma outra divindade anterior, como diziam os gregos sobre o Deus Demiurgo, né? Então, você olhando na página, você vê que ele cita o Salmo 90, verso 2. Olha o que o próprio Deus diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele sempre existiu. Salmos 90, verso 2. Jó 36, 26 também dá uma declaração. Porque Meyer Pirman vai dizer aqui, né? A existência de Deus declarada. Em parte, algumas escrituras tratam de provar a existência de Deus, mediante provas formais. Ela é reconhecida como fato auto-evidente, como crença natural do homem. As escrituras, em parte alguma, propõem uma série de provas da existência de Deus, como preliminares da fé. Olha, a Bíblia, antes de você saber que Deus exista, você vai pegar as provas na Bíblia. Antes de você crer em Deus, você precisa pegar provas da Bíblia para que você depois tenha fé. Não. A Bíblia declara, ela não vai dar provas para você. Pegar um pedaço do DNA de Deus, uma foto dele te mostrar. Ela vai declarar que ele existe. Tá? O próprio Hebreus 11:6 diz que é necessário que quem dele se aproxima creia que ele existe. Então a Bíblia convida o homem a se aventurar. Esse é o ponto inicial da relação entre Deus e o homem. Aí Meyer Pirman fala sobre isso. Então, esse Deus, ele não teve origem no mundo natural. Ele não foi criado por um Deus, como os deuses, né, babilônicos e tudo mais. Outra coisa, existe também existem teogonias.
que são teogonias? Vamos aprender nesse termo aí, anotem. Ou cosmogonia, né? Que é a origem do universo, a origem de como... os relatos de como surgiram a Terra, como surgiram os deuses. Você vai comparar quando você pega a epopeia de Gilgamesh, né? a Elish, né? E compara com Gênesis, porque é um relato babilônico acerca de como foram criadas as coisas. Tem muitos pontos semelhantes com Gênesis. Tem muitos pontos semelhantes. Só que a diferença é que os deuses lá da epopeia, né, da Enuma Elish, é um deus que ele vem da força da natureza, Tiamat, né? É um deus que vem da força da natureza, é um deus que ele parte através da criação. É como se viesse de um corpo morto cosmológico e daí começassem a brotar esses deuses. O Deus de Israel não. O universo não existe sem ele. Ele não vem da matéria, ele não vem da natureza. O Gênesis, diferente da Enuma Elish, Gênesis ele vai mostrar uma superioridade. Os Toledot, no hebraico, né? O Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, ele mostra uma superioridade em hebraico, né? Eu falei em hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio criou, né? Deus criou. É diferente, totalmente diferente da Enuma Elish. E do politeísmo grego, que fala que o Uranus e Gaia, Uranus o céu e Gaia a terra, tiveram relações sexuais e nasceram, né? Tudo que existe, não. Deus já mostra em Gênesis que ele que cria, ele é a origem de tudo, ou seja, olha a superioridade. Enquanto os outros tiveram uma origem, o Deus de Israel é a origem de tudo. Aí eu pego aqui o testemunho de William Menzies, né? E do Stanley Horton, dois escritores pentecostais, tá bom? Está da CPAD esse livro, que diz: a Bíblia não se preocupa em provar a existência de Deus. O livro de Gênesis começa reconhecendo que ele é, no princípio, Deus. Ele é, no princípio. Tá? A Bíblia não vai dar provas. Aqui, ele está falando aqui. Ela não apresente provas. Ela vai argumentar. Ela vai dar argumentos, aliás. Ela vai dar... dar declarações. Aliás, seria essa a palavra. Ela declara que Deus existe. Quem quer conhecer mais esse Deus tem que se aventurar na fé. Então o Deus de Israel, ele se põe à parte, ele se distingue dos outros deuses. Por quê? Ele exige da humanidade que lhe adorem. Porém, ele deixa claro que ele não precisa da adoração dos homens. Ele não precisa da adoração dos homens. Nada que o homem faz pode somar a sua glória. Por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, né, a Enuma Elish, não me falha a memória, o herói Upnapishtim, ele, depois que ele é um tipo de Noé, já falei isso muitas vezes na igreja, depois que ele sai ali, que ele consegue sobreviver ao dilúvio, ele faz um sacrifício. E os deuses babilônicos, eles caem em cima do sacrifício devorando, como se eles necessitassem daquele sacrifício para poder existir. Ou seja, os deuses politeístas, eles precisam do homem para poder existir. O Deus de Israel não precisa. Se você adorar a ele ou não, ele continua sendo. Existem outros seres que ele já criou para adorar a ele. E ele não precisa da sua adoração. Ele exige de você que você o adore. Mas ele não necessita da sua adoração para viver. Entende esse caso? Então, isso significa que Deus é independente. E a independência de Deus, a sua absoluta autossuficiência, é demonstrada no Salmo 50, do verso 9 ao 12. Vamos pegar aqui, ó. Salmos 50, do verso 9 ao 12. Deus faz uma declaração. Ele faz uma declaração. Ele declara que os sacrifícios a ele, oferecidos a ele, são sinais de amor e devoção por parte de seus adoradores, mas não são de modo algum necessários para ele.
Deus não precisa disso. Ele só faz como um meio de você se relacionar. Deus te livrou, você vai lá e faz algo para Deus, um sacrifício. Hoje não tem mais sacrifício, mas você paga um voto para Deus, você louva Ele, você adora. Deus, ele aceita isso, a sua devoção, mas Ele não precisa de você para que Ele seja Deus. Os outros não. Depois dos deuses ter livrado o Pnapstim, no dilúvio lá da Enuma Elish, na epopeia de Gilgamesh e tudo mais, eles precisam do sacrifício para os que estão famintos, se jogam, devorando. Deus de Israel, não. Se você adorar Ele ou não, Ele continua sendo Deus. O segundo ponto é a imanência de Deus. Ele é o Deus de Israel, Ele é imanente. Tá? O Deus de Israel, então, Ele não é apenas um Deus transcendente, um Deus que está longe, que você precisa... O que é transcendente? Transcendente, transcende, está bem longe daqui. Não. O Deus de Israel, Ele está longe daqui. Isto é, Ele é um Deus absolutamente além do mundo natural. Ele não pode ser confundido com os deuses da natureza politeístas. Os deuses do dualismo, dualistas. Não, Ele não é um fenômeno da natureza, Ele não é um raio, Ele não é um fogo. Ele está muito além disso, do mundo físico. Ele é transcendente. Não tem como o homem, através das suas pesquisas, conhecer esse Deus, ir até o lugar, através de instrumentos naturais, ir até o lugar da habitação dele. Não tem como. Ele não está preso, ele não depende do mundo natural. Apesar de tudo isso, ele também é um Deus imanente, ou seja, ele é um Deus totalmente presente e mergulhado, imerso nesse mundo. Você consegue... Aí vem a teologia natural. Essa opção que nós estamos dando aqui é para a teologia positiva. Que Deus, Ele se deixa revelar, Ele se revela para o homem. Não é impossível. Todos os homens têm condições de conhecer, amar e servir a Deus. Não é uma coisa que só Deus Ele fez. O homem, se ele buscar, ele também tem esse relacionamento com Deus. Deus está no mundo e o homem tem que buscar esse contato, esse relacionamento, através de Jesus Cristo. Houve casos da revelação geral, que o homem, como eu falei do Chapit, né, ele vai e busca. Ele começa a entender pela razão que o Deus não era sol. Ele vai e busca um Deus que criou o sol. Então esse homem, Deus se revela para ele na revelação geral. O caso de Noé pode ser muito parecido. Melech Tzadak, rei da justiça, Melquisedeque, revelação geral. Agora, o próprio Deus está aqui no mundo se revelando de maneira especial, através da Bíblia. Então, além de nós podermos conhecer Deus através da natureza, a posição, a teologia que nós estamos dando privilégio, que estamos privilegiando, é a positiva, em que nós podemos conhecer Deus. Tá? O homem tem essa condição de conhecer Deus. O mais vil, o mais pecador tem essa condição. Então, caminhando aqui, porque eu não quero deixar o vídeo muito extenso, o nosso Deus é mais do que isso. O Deus de Israel não apenas conhece todas as coisas, Ele não é só onisciente. Nós vamos ver os atributos dele mais na frente. Ele não só está presente em todos os lugares. Ele acompanha as suas criaturas para confrontá-las. Deus está aqui na terra agora imanentemente. Ele está emanando, Ele está aqui na terra presente, está em tudo. Aí não é panteísmo. Tá? Ele está em todos os lugares. Ele está agora confrontando eu e você, os pecadores. Ele está guiando eu e você, até pecadores. O Espírito Santo está tentando guiar para que eles conheçam a Cristo e sejam salvos. E Ele também está tratando pessoalmente com cada pessoa, tentando salvá-las, se revelando, mostrando seus atos de misericórdia a cada dia. Aí depende do homem, né? E nós estamos aí para ajudar, pregando, né? Nós auxiliamos, somos pregadores, que quando pregamos o Espírito Santo vai e testifica essa palavra, né? Ele que nos auxilia, aliás. Trabalhamos em concordância com o Espírito, vamos deixar essa palavra melhor, concordância com o Espírito. O Espírito, ele testifica, ele concorda com aquilo que nós pregamos acerca de Deus. Então o Deus do Antigo Testamento, ele não é um Deus moralmente neutro. Ele não é um Deus que está vendo as coisas erradas acontecendo. Onde estava Deus quando os judeus foram mortos? Deus estava ali com o atributo ativo dele. Deus não abandonou os judeus. Deus estava presente ali. Deus é imanente. Deus estava com a misericórdia dele também, com o juízo, com o castigo dele ali.
E uma das principais consequências da imanência divina é que Deus impõe ao mundo o seu padrão moral, sua justiça. Por que o mundo odeia os cristãos e os judeus? Porque o mundo não gosta da ética judaico-cristã. Odeia. Que você pega lá Michel Foucault e ele odeia a forma como nós nos relacionamos sexualmente. Porque nós estamos dentro do escopo moral de Deus. Deus, ele está... Como que eu posso conhecer Deus? Eu vou ver a pregação dos judeus e dos cristãos. Eu vou ver que existe um Deus moral, que exige um caráter, um padrão moral do homem. Tudo bem? Amor, dá um pouquinho de água. Miqueias 6:8 vai falar disso. Ele é o Deus que se revelou a Israel. Ele é um Deus justo, Deus de justiça. Tá bom? O Salmo 103 diz que misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo, grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim, Senhor, como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daquele que o teme, ou daqueles que o temem. Amém? Então, Deus, apesar de ele ser moral, ser um Deus que está lhe cobrando justiça de você, ele é misericordioso. Ser percebida basicamente dessa forma. Nós vamos trabalhar mais isso logo mais na frente, mas só para vocês entenderem nessa aula que o Deus de Israel está acima dos deuses do politeísmo, tá? Ele está acima moralmente, ele está acima porque ele não foi criado pela intenção do homem, ele não é antropomórfico, ele não depende do antropomorfismo, apesar de ele usar a antropopatia, a linguagem humana, para você entendê-lo. Ok? Quando ele diz a minha mão está contigo, ele está usando antropopatia, linguagem humana, para você entender que ele está te dando uma força. Amém? Então, esse é um Deus que está acima, porque ele é moralmente diferente, ele não depende da natureza, ele que criou a natureza. Tá bom? Ele não é criado pelos homens, ele não depende dos antropomorfismos humanos. Que Deus abençoe vocês, tá? Vou colocar o vídeo daqui a pouco no nosso grupo e continuem aí firmes estudando, tá? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.